Convido a psicóloga Ana Cláudia Araújo da Cruz para que fale em nome de seus colegas. Boa noite aos familiares, amigos e amores dos formandos. Boa noite aos agora colegas psicólogos, à mesa e aos mestres. Quando eu fui escolhida para representar a turma nesse momento, ficou muito claro para mim que eu deveria falar sobre sentimentos. Mas quando eu finalmente venci a resistência e passei a escrever o discurso que eu trago essa noite, uma frase da professora Cíntia Benso, que nos orienta no processo inicial de pesquisa, passou a ecoar na minha cabeça. Sentimentos, às vezes, são óbvios demais. Eu penso que sim. É óbvio que estamos orgulhosos e realizados nessa noite. Essa formatura é fruto da nossa dedicação. É óbvio que nós estamos felizes. Alguns de nós ficaram 6, 7, 8, 9. Alguns passaram mais de 10 anos na faculdade para estar aqui nesse momento. O que talvez não seja óbvio para a gente é que muitos de nós passaram pelo luto da formatura. Nós vimos nos últimos meses os estudantes de psicologia que nós éramos agonizar nos seus últimos momentos, porque só com a morte deles é que hoje nós nascemos psicólogos. O que talvez também não seja óbvio é que esse nascimento traz consigo muito medo. Porque, a partir de agora, os nossos erros não vão ser mais apontados só como nota baixa no nosso histórico. Mas, como eu disse, nessa noite eu não vou falar sobre sentimentos. Eu optei por dividir com vocês um pouquinho da nossa caminhada para chegar até aqui. Algumas pessoas tendem a acreditar que entre as disciplinas que um psicólogo cursa na faculdade existe fazendo as crianças tirarem 10, dinâmicas de grupo, como zoar os candidatos, 1000 maneiras de perguntar como você se sente em relação a isso, e essa que eu queria ter feito, trazendo o amor em 3 dias. Eu ia reprovar, certamente. Mas, na prática, nossa grade curricular não foi tão engraçada assim. Teoria da personalidade, insight, reforço, punição, modelagem de comportamento, id, ego e superego. Para completar, a descoberta de que não existe uma psicologia, mas várias psicologias. Como assim? Assim. Psicanálise, gestalt, psicologia humanista, existencialista, cognitiva, comportamental. Não podia piorar, mas piorou. Morfofisiologia veio nos mostrar que, além das muitas psicologias, nós teríamos que considerar as complexas formações orgânicas do ser humano. E a neuropsicologia veio nos mostrar como é que a gente fazia isso na prática. Não há como negar que alguns de nós quase desistiram do curso quando os nossos ratinhos não aceitaram o condicionamento na aula de psicologia experimental. E quando isso parecia o suficiente, a psicologia social veio nos mostrar que o sujeito é constituído pelo meio. O professor Luiz Felipe nos dizia: o dentro é uma dobra do fora. Tudo bem, eu também não entendi essa. Em relação aos presentes aqui, preciso tranquilizá-los. A professora Elizabeth Maldaner, na disciplina de Relações Familiares, professora Elizabeth é a nossa homenageada, ela deixou bem claro que, embora a gente pudesse identificar os transtornos ou os conflitos familiares, a gente não deveria expor para a turma. Então, fiquem calmos, todos foram devidamente preservados. Na disciplina de Psicopatologia Geral 1, conhecemos aquele que seria, por muito tempo, o nosso pesadelo mais constante. O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que a gente chama carinhosamente de DSM, veio nos mostrar que sim, que de louco todo mundo tem um pouco. Atire a primeira pedra o estudante de psicologia que não se identificou com pelo menos 5 dos transtornos estudados. Felizmente, nossa querida paraninfa, Isaura Frank, na cadeira de estágio básico 3, nos tranquilizou e disse que é normal essa identificação e que a gente não precisava ficar preocupado com isso. Mas, na dúvida, a gente prometeu ficar atento. Mas, ao contrário do que os professores pensam, o nosso contato com o DSM não foi só teórico.
Na verdade, toda a nossa caminhada no entendimento desse material. O professor Aurélio, por exemplo, nos ensinou o conceito de síndrome do pânico. Falta de ar, sensação de asfixia, vertigem, taquicardia, tremor, sudorese, desconforto abdominal, medo de morrer, medo de enlouquecer ou de cometer um ato descontrolado. Tratava-se, via de regra, de uma turma de alunos esperando para fazer a prova de técnicas e de entrevistas psicológicas. O conceito de transtorno bipolar foi nos ensinado na prática pela professora Carla Cross, também nossa homenageada essa noite. Durante as aulas, nós éramos tentados a entrar em um estado maníaco, que incluía pensamentos de grandiosidade em relação ao nosso conhecimento e autoestima inflada. Mas esse sentimento passava rapidamente a um estado depressivo no dia da prova. A disciplina de tópicos especiais em psicologia, ministrado pela professora Cíntia Benso, nos permitiu o contato com o sintoma do transtorno da ansiedade generalizada. Inquietação, irritabilidade, tensão muscular. A aprovação nessa disciplina deve equivaler a mais ou menos uns 2 anos de terapia. Corre um boato, eu não sei se é verdade, mas corre um boato de que alguns estudantes escolhem cursar psicologia por acreditar que esse curso não inclui matemática. Não sei. A disciplina de métodos e técnicas de avaliação psicológica, ministrado também pela professora Isaura, põe fim a esse boato, levantando suspeitas, inclusive, de que alguns de nós podem sofrer de transtorno de aprendizagem com prejuízo na matemática, que a gente chama de descalculia. Felizmente, esse sintoma parece desaparecer no final do semestre, quando a gente precisa calcular os décimos que faltam para aprovação nessa disciplina. Mas o que seria da nossa formação sem o trabalho de conclusão de curso? O tão famoso TCC. Usando todo o conhecimento que a graduação nos permitiu alcançar sobre o comportamento e sobre as emoções humanas, nós passamos por essa fase da forma mais saudável que nós conseguimos, com compulsão alimentar, distúrbios do sono, isolamento social e crises de choro. Aproveitando esse momento, eu preciso fazer uma reflexão sobre o TCC e agradecer a todos os presentes pela paciência durante esse período, pelo apoio e, principalmente, por não terem acionado o serviço de saúde mental para intervir nas nossas crises. Como podemos ver, nós transitamos pelas mais diversas situações. Precisamos nos envolver com o curso de forma física, psíquica e emocional. Nós nos sacrificamos, mas também sacrificamos aqueles que amamos. Refletir sobre a nossa jornada até aqui nos faz lembrar como nós somos fortes. Nessa noite, só nos resta agradecer pelo aprendizado que tivemos ao longo desses anos, agradecer aos mestres por dividir conosco o conhecimento e, sobretudo, pelos exemplos e incentivo para que fôssemos além dos nossos limites e medos. E agradecer aos presentes por terem dividido conosco essa caminhada. Aos colegas psicólogos, só posso desejar que nunca esqueçamos dos momentos vividos até aqui. Nossa formação acadêmica não se dissocia da nossa formação pessoal. E os psicólogos que nós seremos a partir de hoje foram construídos ao longo de todos esses anos em que nós estivemos juntos. A todos, meu muito obrigada e sucesso.